Nobres estudantes, olá mais uma vez. Estamos iniciando a nossa terceira aula ou terceira semana de estudos. Lembramos mais uma vez que essa aula é a aula de Geografia Linda e Fantástica, a aula do sétimo ano, para o sétimo ano da Escola Municipal José Rodrigues. Eu sou seu professor de Geografia, Igor Mendes, e acompanharei vocês nesse momento de conhecimento. Eu quero só lembrar a vocês também que nesta aula nós estamos fazendo um pouco de revisão, né? Trazendo de volta a matéria que foi estudada semana passada e falar um pouco também da matéria dessa semana. É um pouco diferente aí no ritmo que a gente já estava planejando. Antes de começar a aula, eu vos convido a fazerem parte de lerem, se for possível, senão a gente vai dar um jeito de trazer esse material para vocês. Leiam, por favor, alguma coisa sobre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Você do sétimo ano pode participar tranquilamente, perfeitamente. Certinho? Então, a matéria. A nossa matéria de hoje, ela vai tratar dessa página aqui do livro, da apostila de vocês, que é sobre a população brasileira como um todo. Lembrando que a população brasileira é uma população que ela é marcada pela diversidade étnica e por uma distribuição irregular pelo território. Ou seja, quer dizer que se eu pegar o território brasileiro inteiro, não existe a mesma quantidade de pessoas em todas as partes do território. É diferente. É importante fugir de estereótipos, ou seja, de marcas, de preconceitos, e trabalhar a valorização da diversidade, não reproduzindo ou naturalizando preconceitos. Pelo contrário, eliminando preconceitos, eliminando formas de tratamento preconceituosas e coisas do gênero. Lembre-se de localizar e contextualizar a região e o município da escola em cada tema trabalhado. Então, se nós trabalharmos a população brasileira, põe na sua cabeça aí que vale a pena a gente olhar para a população de Porteirinha, olhar para o município de Porteirinha, a cidade de Porteirinha, comparando com o país, com o Brasil. Possibilitando uma melhor compreensão dos processos de formação do espaço, da população e do modo de vida, por se tratar de algo que eles conhecem, que vocês conhecem. Então, aqui você percebe a imagem de abertura desse capítulo, que é chamado de Operários, de Tarsila do Amaral, uma mulher de expressão nas artes, inclusive, que foi fantástica. Foi uma importante artista brasileira, nascida no interior de São Paulo. O quadro de 1933, marcando, inclusive, um novo período no mundo, especialmente um novo período no Brasil. Retrata 51 operários da indústria, ressaltando a industrialização, e contribuiu muito para a formação da população brasileira por ter sido responsável pela migração maciça de trabalhadores. Trabalhadores estes que são muito distintos entre si, retratando a diversidade ou a variedade de pessoas da população. Suas feições desanimadas remetem às adversas condições de trabalho às quais os operários eram submetidos. Portanto, é uma imagem que traz aí da questão da dificuldade do trabalho operário industrial nos centros urbanos, não só do Brasil, mas como do mundo. Então, não é, pela lógica, não é tão aprazível assim o trabalho industrial, pelo menos não era a representação da artista. Pode-se dizer que nem não é tão diferente não, viu, pessoal? Maiores problemas estão nas cidades, como a gente já pode imaginar. A cidade é um reduto de coisas maravilhosas, mas também é preciso ter um cuidado à parte com as cidades, porque elas também podem ser difusoras de coisas que não são muito boas. Você já ouviu falar em censo demográfico? Então, trata-se de um dos principais levantamentos estatísticos sobre a população de um país. Lembrando que, quando se fala de censo demográfico, estamos falando de contagem da população, e não é só número, é muito mais do que isso. Tá? No Brasil, é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, convencionalmente a cada 10 anos. Só foi diferente porque esse ano, ano passado, melhor dizendo, seria feito ano passado com o início da publicação desse ano, por conta da pandemia. Em 2010, foi contabilizada no Brasil uma população total de quase 191 milhões de habitantes. Esse mesmo instituto estimou, ou seja, ele imaginou, ele calculou
que em 2020 a população brasileira seria de cerca de 212 milhões de pessoas. Um número bem grande se comparado com tempos anteriores. Aqui ó, é uma representação da formação territorial brasileira, que é a primeira parte da nossa matéria, tá? Nós começamos a falar de população, mas não tem como falar de população, de demografia, sem falar de território, porque esta população ela só pode chamar um pedaço de terra como sendo seu quando ela de fato ocupou e ela estabelece uma lei sobre ele. Então, é preciso falar sobre o território brasileiro. Essa linha em vermelho que você enxerga na imagem à sua esquerda, no caso o mapa pode ser assim, é a separação, a marcação entre terras do lado, no caso da linha à direita, pertencentes a Portugal, da linha à esquerda, pertencendo à Espanha, chamado de Tratado de Tordesilhas. No caso aqui já era, não, Tordesilhas sim. Veja que aqui tem a formação do território brasileiro mais voltado para o litoral leste do Brasil. Isso será confirmado muito mais adiante. Veja você que aí a parte de verde seria as zonas efetivamente ocupadas pelos portugueses desde 1532 para cá. Lembrando que de 1500 a 1532 praticamente não houve movimentação de ocupação no Brasil. A imagem à sua direita demonstra, portanto, essa mesma linha, né, marcada certinho aí, que é a linha de Tordesilhas, ou o Tratado de Tordesilhas, observando que a ocupação do Brasil começa no leste, próximo ao Oceano Atlântico, e ela vai tendendo a entrar para o continente rumo a oeste, para a esquerda aí. Note que essa ocupação também carregará uma atividade econômica para poder justificar a ocupação. Em vermelho, notem, é a ocupação que aconteceu por conta da implantação, ou melhor, da extração do pau-brasil, da extração do pau-brasil, e em rosa, você tem dúvidas com essas cores, o que seria a implantação da cana-de-açúcar, e em amarelo, bem pequenininho, lá mais próximo de Salvador, na Bahia, para dentro, é a pecuária aqui estabelecida. Essa é uma animação de um mapa, esse agora é mapa completinho, certinho, com título, legenda, escala, né? Demonstrando como é que seria como é que foi no passar do tempo a evolução das atividades econômicas aqui no território brasileiro. E a evolução da atividade econômica também é uma evolução da ocupação, que também é a evolução da ocupação pela população. Começa parco, pequenininho, e depois vai aumentando, a ponto de, inclusive, o Tratado de Tordesilhas ser completamente abandonado. E aí, no Brasil, já no século XIX, a observação de alguns tratados já estabelecidos no início do século XX, os tratados que vão firmar o território brasileiro como nós o vemos hoje, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Para demonstrar a você que a população brasileira, em função das questões das condicionantes de relevo, lá do passado remoto quase, lá do passado mesmo, isso fez com que a população ficasse mais concentrada na parte leste, próximo ao litoral, próximo ao Oceano Atlântico, tanto a norte quanto a leste. E isso vai se repetir ao longo dos anos para cá e hoje ainda prevalece esse tipo de estrutura de ocupação. O litoral brasileiro demonstrado aí, cerca de 9 mil quilômetros de... Na verdade, 7 mil, me parece. Se a gente for pegar aqui um outro traçado, pode dar um pouquinho mais. Mas note que a população brasileira, observando o mapa aqui agora da densidade demográfica e distribuição da população, onde os pontos mais escuros, né, tendendo ao marrom, eles demonstram maior quantidade de pessoas ali aglomerada. E as cores tendendo a branco, um amarelo clarinho, onde eu tenho uma população muito mais parca, muito mais, uma área menos densa. Veja que até aí no mapa foi posto, mapa de 2012, foi posto menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E na parte que já tendendo ao marrom, vermelho mais escuro, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Estão mais concentrados no leste, e em algumas cidades essa concentração é acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. A população brasileira, como qualquer população, ela deve ser estudada seguindo esses conceitos que você vê aí. Ó.
Eu sugiro que você vá pausando esse vídeo, inclusive, e eu estou falando isso para te dar um pouco de tempo para enxergar os conceitos demográficos que aparecem para nós. Primeiro, o crescimento vegetativo ou natural, que é a subtração da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Você enxerga nessa equação aqui, ó, isso aqui é o crescimento vegetativo, CV, I igual a TN, taxa de natalidade, menos TM, taxa de mortalidade. Mais adiante, nós falaremos sobre o crescimento natural da população e o que seria esse crescimento, explicado, inclusive, pela teoria da transição demográfica. Do jeito que está a equação, como você vê aqui, está dizendo que a população está crescendo pouco. Por quê? Nasce uma quantidade reduzida de gente, mas também morre pouca gente. Mas o negócio é que nasce pouco. Quando a população está no chamado baby boom ou baby boomer, ou em explosão demográfica, isso quer dizer que o crescimento vegetativo está elevado. Ou seja, a taxa de natalidade ela é alta e a taxa de mortalidade ela é baixa, ou seja, as pessoas estão vivendo por mais tempo. A taxa de mortalidade infantil é a quantidade de crianças que morrem antes de completarem um ano de idade. Taxa de fecundidade é a média de filhos que cada mulher tem durante sua fase reprodutiva. E essa fase reprodutiva vai dos 15 aos 49 anos. Hoje está um pouquinho diferente, né? Dos 13, 14 aos 50, 52 anos. A expectativa de vida ou esperança de vida é o tempo médio que uma pessoa pode viver, poderá viver. Do momento que ela nasce, calcula-se, tem uma ideia do quanto que ela pode continuar vivendo. Hoje no Brasil, para as mulheres está bem acima dos 82, está beirando aí os 85 anos. Os homens, algo em torno de 80, 79 anos. A densidade demográfica ou população relativa é a quantidade de pessoas que existe em cada quilômetro quadrado. Nós acabamos de mostrar o mapa demonstrando um pouco disso. Viram que a densidade demográfica é variável em todo o território brasileiro. Não é muito diferente de outros países, não. População absoluta é o total de habitantes que existem em um país. O texto também começou a falar que no Brasil a estimativa em 2020 seria de 212 milhões de habitantes. Isso é população absoluta. Uma população absoluta, ela pode ser pode gerar um título ao país de país populoso. Isso quer dizer que é uma população que o total de pessoas no país tem mais de 50 milhões de pessoas. Bem mais de 50 milhões de pessoas. Se passou de 50 milhões, é um país populoso. Então, o Brasil é um país populoso, com certeza. Só que o Brasil não é um país povoado, que é o que o texto vai demonstrar aí em relação à densidade demográfica. A quantidade de pessoas no território é muito variável. Entretanto, tem áreas que são muito mais concentradas, áreas muito menos concentradas. Aqui, só para demonstrar os conceitos que a gente falou, população relativa ou densidade demográfica, população absoluta ou total de pessoas, taxa de natalidade, que é o número de crianças que nascem, taxa de fecundidade, que é a média de filhos que cada mulher tem dentro de um país, considerando o seu período de reprodução, taxa de mortalidade, que é o total de crianças, é o total de pessoas que morrem, mas a taxa de mortalidade infantil é o total de crianças que morrem antes de completar um ano de idade. Tá? E é isso que a gente precisava falar. Vamos seguir aqui, ó. Aí, ó, é isso que a gente queria falar aí, ó. Taxa de natalidade, N de nascidos vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Mortalidade é a mesma coisa, M, mortes ou óbitos, vezes 1.000 dividido pelo total da população. E o crescimento vegetativo é essa subtração, natalidade menos mortalidade. A taxa de óbitos já foi falada aqui, então vamos passar essa, e a mortalidade infantil, menores de 1 ano. O texto complementar que vocês têm está falando sobre o fato da população estar em queda. Não é só no Brasil, caríssimos alunos, é no mundo como um todo. Mas no Brasil isso vai ser mais importante para nós agora, porque estamos estudando o Brasil. Mas por que essa população vem reduzindo tanto? Dentre os vários motivos, um deles é a popularização dos métodos contraceptivos, que são variados. O aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, isso tem retardado, ou seja, atrasado a concepção, a
a gestação, né? Tem demorado para poder a mulher começar a ter filho. Antigamente era mais cedo. Ela primeiro procura se estabilizar na carreira profissional para depois pensar em constituir família. E a questão do planejamento familiar, que é o acompanhamento com técnicos, acompanhamento da família feito por técnicos, a fim de evitar que venha a acontecer a natalidade e a fecundidade. A taxa de fecundidade, ela vai indicar um pouco mais de concentração e ritmo de crescimento de uma população. Por que ela é mais interessante? Porque, ao invés de olhar o total de pessoas, vai se olhar somente o total de mulheres, mas especificamente aquelas que estão na fase que pode ter um filho, aqui foi posto de 15 a 49, mas hoje isso já está um pouquinho diferente. Um texto que a gente pegou da internet, como você está vendo aí, do Mundo Educação, após o fim da Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas venceram os alemães, os italianos e os japoneses, os Estados Unidos como vencedores conheceram uma elevada evolução política e financeira e conseguiram elevar as condições de vida da população. Com o período de guerra terminado, a população começa a produzir uma grande quantidade de filhos, sobretudo entre 1946, um ano depois do fim da guerra, e 1964, fenômeno denominado de geração Baby Boom ou Baby Boomers. Isso quer dizer que a população cresceu de forma espontânea, assim, muito rápida, um volume muito alto. E, por último, o que a gente precisava falar é a questão da transição demográfica, que tem estágios. Tem o estágio 1, que é a população final é muito pequena, é baixa, o crescimento vegetativo é baixo. O estágio 2 é quando esse crescimento vegetativo ele começa a mudar, a aumentar, porque a natalidade ela decai, ela decresce. Note aqui na linha birth rate, que é natalidade, nascimento, e death rate, que seria a linha das mortes. Então, se eu fosse pegar pelo que nós estudamos, rate seria taxa, birth, nascimento, natalidade, rate, taxa, e death, morte, ou mortos, ou óbitos. Note que essa linha que começa a cair primeiro aqui, essa linha azul mais claro, é a linha da taxa de mortalidade. E a linha desse azul, tendendo a verde, é a linha da taxa de natalidade. Então, a mortalidade, ela começa, abaixar um pouquinho aqui, pronto. Ela começa a cair primeiro em relação à natalidade. Por isso que essa linha em vermelho, em rosa, ela começa a subir logo, porque como a mortalidade reduziu, ou seja, morre menos gente, e a natalidade continua alta, então o total de pessoas lá no final tende a aumentar. Note que no estágio 3, de fato a população, a natalidade, ela diminui bastante, e no 4 ela já está num ritmo bem mais lento, bem menor. É aqui do 4 para o 5 que vai entrar na fase de estabilidade. Você vai perceber logo abaixo aí, ó, os estágios marcados pelas pirâmides etárias. Isso aí é uma pirâmide etária. Olha lá, Population Pyramid. Então, é a pirâmide de população ou pirâmide etária. No início, no estágio 1, ela aparece, de fato, um triângulo. Aparece, mouse? Aí, querido. No estágio 2, ela já está mais um triângulo bem montado, bem arquitetado. Na fase 3, ela já está mudando um pouco, a base já vai ficar muito maior. Na fase 4, ela já nem parece mais com uma pirâmide, parece mais com uma folha, uma ponta de folha, assim como no estágio 5. Encerramos esta aula mostrando uma pirâmide geral do Brasil em 2020. Observe que eu chamo de barriga, essa parte aqui entre 15 e 45, 50 anos, ela está maior. Isso quer dizer que essa população ela já entrou num estado de transição, de fechamento de transição. Já tem uma boa quantidade aqui de população mais velha, tendendo a idosa, e a população mais jovem, mais nova, já praticamente bem menor do que era lá no passado, se comparado com a população dada como jovem. A divisão etária, ela segue o seguinte: jovem de 0 a 15, 0 a 14 anos, adulta, né? Tem alguns que falam que jovem de 0 a 17, 18 anos, mas isso vai depender muito da definição. Essa fase adulta, né, que é a fase que já vai trabalhar e consegue trabalhar bem, pagando impostos e tal, que vai dos 17, 18
até por volta de 65, 62 anos, e a idosa acima disso. No passado, essa classificação era diferente, certo? E outra coisa, esse de azul, para marcar a população masculina, e esse aqui de vermelho, marcar a população feminina. Se eu sei o total da população que tem no Brasil, observando os percentuais aqui, eu consigo calcular qual que é a quantidade de pessoas que tem em cada faixa etária, seja homem, masculina, seja mulher, feminina. No mais, é aqui que a gente termina a aula. Qualquer coisa, nós estamos aí prontos para tirar suas dúvidas. Eu insisto que é importante que você faça suas atividades o quanto antes, resolva-as, entregue-as, ou melhor, entregue não, né? Resolva na sua apostila. A orientação de hoje foi para você resolver na sua apostila. Essa foto que eu peço é só para eu acompanhar quem realmente está fazendo e quem não está, porque a correção vai ser na própria apostila. Ao final do bimestre, vocês vão entregar essa apostila toda resolvida. E ela precisa estar toda resolvida para a gente poder quantificar a nota e frequência de vocês. Não atrase as atividades para não atrasar a entrega da apostila, porque agora a sua nota será dada ao final de cada bimestre. Cada apostila é por bimestre, pessoal. Então, tem que ser feito o quanto antes. Ok? Forte abraço e até o nosso próximo encontro na semana que vem.